Samuel L. Jackson vs Donald Trump. A briga que abalou o mundo no mundo dos confrontos de celebridades, a confrontos épicos. E depois o que aconteceu quando Samuel L. Jackson e Donald Trump se enfrentaram. Começou inocentemente, com um comentário atrevido sobre golfe, mas rapidamente se transformou em uma briga generalizada que fez todo mundo falar. Então, o que desencadeou essa batalha acirrada? E por que parece que as apostas nunca foram tão altas? Tudo começou com uma declaração de Samuel L. Jackson. A lenda de Hollywood disse casualmente que ele era um jogador de golfe melhor do que Donald Trump. Simples, certo? Bem, qualquer pessoa familiarizada com Trump sabe que golfe é um assunto sagrado pra ele. E quando você desafia seu ego em algo assim, você está pedindo problemas. Jackson não se conteve, e o que se seguiu foi nada menos que uma troca de tiros verbal. Mas por quê? Você pode perguntar. Samuel L. Jackson, um ator respeitado, enfrentaria Trump de forma tão pública? Não era apenas sobre golfe. Jackson, conhecido por suas opiniões ferozes e personalidade exagerada, não estava apenas dando indiretas, ele estava apontando as falhas no caráter, na liderança e em toda a abordagem de Trump à vida. Quanto mais Jackson falava, mais claro ficava que isso não era sobre esportes, era sobre toda a reputação de Trump. Jackson não mediu palavras. Ele disse que a presidência de Trump parecia dar uma arma carregada a uma criança e esperar pelo melhor. Ele não estava falando apenas sobre os últimos 4 anos no cargo, ele estava abordando a própria natureza da liderança de Trump, caótica, imprevisível e muitas vezes imprudente. Para Jackson, isso não era apenas sobre política, era sobre o futuro da América, e ele não estava segurando suas críticas. A briga tomou um rumo ainda mais suculento quando Jackson revelou alguns detalhes dos bastidores. Aparentemente, Trump tentou fazer Jackson jogar golfe com um de seus amigos, não com ele. Para Jackson, isso parecia um jogo de poder, uma tentativa de mantê-lo à distância enquanto ainda tentava conquistá-lo, mas Jackson não estava acreditando. Ele chamou Trump por seu jogo, sua necessidade de manipular, e não era mais apenas sobre golfe, era sobre a maneira como Trump sempre jogou o jogo da vida. Conforme o drama se desenrolava, Jackson continuou a cavar mais fundo. Ele contou histórias de como Trump uma vez tentou inscrevê-lo em um clube de golfe sem seu consentimento, deixando Jackson entrar e encontrar Bill Clinton lá também. A imagem de Jackson e Clinton, dois dos nomes mais icônicos do entretenimento e da política, entrando em um clube de golfe juntos apenas para perceber que haviam sido atraídos para o mundo de Trump, é nada menos que absurda. Jackson até zombou das tentativas de Trump de comprar sua amizade com coisas materiais, como jaquetas e assinaturas de clubes de golfe, o que só alimentou sua aversão pelo homem, mas não era apenas sobre superioridade. Jackson estava atingindo Trump onde mais doía, sua autenticidade, ou melhor, a falta dela. Trump sempre se orgulhou de sua persona, mas as críticas de Jackson retiraram essa máscara, expondo um homem que, aos olhos de Jackson, estava sempre desempenhando um papel em vez de viver sua verdade. E é esse contraste gritante que tornou sua rivalidade tão cativante. Jackson, o ator que fez carreira sendo ele mesmo sem pedir desculpas, estava chamando um homem que construiu um império projetando uma falsa imagem de força e sucesso. Então qual foi a resposta de Trump a tudo isso? Bem, para simplificar, não muito. Para um homem acostumado a dominar o ciclo de notícias, o silêncio de Trump diante da barragem implacável de Jackson é ensurdecedor. Normalmente, Trump teria recorrido ao Twitter para desencadear uma enxurrada de postagens raivosas, mas com sua conta suspensa e seu método de comunicação encerrado, ele ficou sem sua plataforma habitual. É quase como se o universo tivesse conspirado para fazer Trump encarar a música de uma forma que ele não está acostumado, sem tweets, sem comícios, apenas as críticas afiadas de Samuel L. Jackson pairando no ar. O que torna essa rixa ainda mais fascinante é a imprevisibilidade absoluta dela. Esta não é uma rixa típica de celebridades, onde duas estrelas trocam insultos por publicidade. Não, isso é algo mais profundo. Jackson deixou claro que não está falando apenas sobre golfe ou pequenas disputas. Ele está abordando a própria natureza da jornada política e pessoal de Trump. Para Jackson, não se trata apenas de vencer uma discussão,
Trata-se de usar sua voz para falar a verdade ao poder, e ele fez isso de uma forma impossível de ignorar, mas não se iluda pensando que esta é apenas mais uma rixa de celebridades. As implicações culturais dessa batalha são de longo alcance. Jackson é uma voz da razão em um mundo que muitas vezes se sente consumido pela divisão e pelo caos. Sua postura contra Trump não é apenas sobre ele como uma figura pública, é sobre o tipo de liderança e responsabilidade que Jackson acredita que o mundo precisa. Trump, por outro lado, representa um tipo de liderança chamativa, performática e muitas vezes egoísta. Jackson não está aceitando, e suas palavras são um lembrete poderoso de que a autenticidade importa mais do que nunca. Enquanto o mundo assiste a esse espetáculo se desenrolar, uma pergunta permanece: o que vem a seguir? Trump finalmente responderá, talvez com um novo conjunto de tacos de golfe ou um discurso sem filtro? Ou Jackson continuará a dominar a narrativa, derrubando Trump pedaço por pedaço com cada entrevista, cada declaração e cada comentário público? Aconteça o que acontecer, uma coisa é certa, essa rixa está longe de acabar. No final, esse choque entre Samuel L. Jackson e Donald Trump é mais do que apenas uma briga mesquinha. É uma batalha de ideologias, um teste de autenticidade e um lembrete de que, no mundo das celebridades e figuras públicas, as palavras podem ser tão poderosas quanto as ações. Trump pode ter seu exército de apoiadores leais, mas Jackson tem algo ainda mais potente: a capacidade de falar a verdade, ao poder com confiança inabalável. E no mundo das rixas de celebridades, essa é uma força a ser reconhecida.